Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e no vídeo de hoje eu venho comentar sobre um assunto bem importante que é a perda da consistência, beleza? Então se você puder, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações se você quiser dar um salve no vídeo. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão é só deixar aí nos comentários. Vamos lá galera, por que é importante esse tema? Porque eu acho que em algum momento isso acontece com todo mundo. Vocês viram que durante todo esse período eu acabei sendo bem consistente o tempo todo. Mesmo vendo operações que poderiam não dar tão certo, eu continuei executando meu setup durante boa parte do tempo. E em algum momento o mercado desandou e eu acabei buscando uma forma de conseguir um setup contra a tendência. Não contra a tendência, né, mas um setup de reversão, de tentar pegar uma perna, um movimento contra, alguma coisa do tipo, assim como a gente tem o trap que o Stormer usa, a venda pelo estocástico, ou compra pelo estocástico, enfim. Eu acho que no meio disso eu acabei me perdendo e acabei exagerando na dose. Então eu acabei parando de executar o setup que eu criei, que estava sendo eficiente, que estava me dando dinheiro. E eu acabei começando a fazer um monte de besteira no mercado. E aí isso começou a me deixar preocupado, porque o lucro que eu tinha obtido durante esse período, que chegou a 200 e poucos reais, hoje ele já está na casa dos 60 reais. Então eu basicamente devolvi todo o lucro que eu tive nesse período, e isso aí me deixou razoavelmente preocupado. Isso significa uma coisa para mim, então, back to basics, certo? Porque se eu estou cometendo algum erro, eu preciso parar imediatamente o que eu estou fazendo, antes que eu comece a ficar com o resultado financeiro pior, né, abaixo do meu resultado inicial. E com base nisso, eu preciso voltar a estudar, rever e identificar o que eu estou fazendo certo e o que eu estou fazendo de errado, beleza? Mas o vídeo de hoje ele também é um trade do dia, e eu vou mostrar para vocês então o que eu fiz, beleza? Então assim, eu tenho aqui, eu fiz uma operação hoje em EQTL, a EQTL abriu com esse mega gap de alta. Eu identifiquei que isso aqui era um trap, e esse trap ele tinha como alvo então esse candle aqui duas vezes para baixo, só que eu não entrei nesse candle porque ele rompeu cima, depois rompeu para cima, depois rompeu para baixo. Eu até botei a minha ordem aqui, só que ele não voltou, ele desceu em linha reta, então eu perdi essa venda, paciência. E depois então eu falei, bom, eu ainda tenho aqui minhas médias apontadas para cima, eu devo procurar por compra. Na hora eu identifiquei que isso aqui era um doji, e esse doji também era um preço de fechamento de reversão, o que dizia que, segundo a minha metodologia do doji, eu deveria tomar a compra dele aqui. Mas como eu sei que isso também era um preço de fechamento de reversão, que ele veio aqui no último fechamento do dia de ontem, no fechamento mais alto do dia de ontem, e deixou esse doji, isso daqui era o fechamento do gap, né, o fechamento do dia, tá? Esse daqui foi a alta, foi o fechamento mais alto daquele dia, e esse foi o fechamento do dia, tá? No gráfico de 10 minutos. Então eu identifiquei isso aqui e falei, bom, ele sentou nesse suporte, agora armou um candle de reversão, eu vou comprar esse rompimento e o meu alvo vai ser então duas vezes o meu risco para cima. E aí então eu buscava isso aqui com o alvo lá na abertura do dia, lá no início, né? Imaginando que ele fosse subir e tentar romper isso aqui e ir embora. Só que ele consolidou, veio aqui, me estopou, e eu por olhar aqui e ver que ele estava numa zona complicada, eu vi que ele tinha essa linha de tendência aqui o tempo inteiro subindo, e ele estava chegando nessa linha. Eu identifiquei que ele estava congestionando, eu vi que as coisas não estavam andando, preferi continuar não operando EQTL, tá? Então em EQTL eu tomei um stop só de 20 reais, totalmente dentro do meu gerenciamento. Depois eu tive uma operação em BIF3, essa daqui eu tô sentindo a dor de corno até agora. Porque assim, eu vi essa abertura aqui, eu vi ele cair, eu vi ele consolidar, eu vi ele fazer esse candle 7 aqui, era uma barra de força, e depois ele fez esse candle. Com esse candle aqui eu falei, isso daqui é uma parede de proteção. Eu fiz as anotações aqui para ficar mais tranquilo da gente ver, né? Então a entrada foi uma parede de proteção a favor do meu setup, que era a favor das médias, a favor da tendência, era tudo muito bonito. E o meu alvo disso daqui era lá em 100%, beleza? Era 100% da amplitude dessa movimentação com o meu stop aqui, o que me dava então um risco-retorno, na verdade, era um risco-retorno de... vamos remover aqui, era
Aqui era R$42, né, mas eu identifiquei que isso aqui era improvável, então eu tracei aqui pela projeção de Fibonacci, eu tracei dessa mínima para essa máxima, para a retração, e ficava aqui nesse mesmo valor que a gente está vendo aqui em cima, ficava aqui então no alvo de 1,618. Isso dava então um retorno de 1,6 para 1, sendo que eu poderia buscar até 2 para 1, mas eu pretendia sair aqui em 1,6 para 1. Então ele foi, rompeu, deu essa consolidada aqui. Quando ele fez isso aqui, eu identifiquei o estocástico muito sobrecomprado, já cruzado para baixo. Eu falei, cara, isso aí é um movimento de venda, isso aí pode corrigir, ele pode vir pegar meu stop aqui embaixo, então eu vou encerrar. E nesse provável recuo que ele vai acontecer, então eu tomo outra posição aqui e levo. Porém o mercado não fez isso, né? Ele só me tirou daquela posição ali, ou aliás, eu me tirei daquela posição e acabei saindo. Então eu saí porque tinha um setup de venda contra a minha compra. Se isso aqui não fosse uma barra de tanta rejeição depois disso aqui, eu talvez não tivesse saído. E o erro aqui então provavelmente foi esse, né? Eu deveria ter seguido a operação como eu desenhei ela, com uma parede de proteção, seria bem bonito. Eu entraria ali em 11,76, sairia em 12,02 e matematicamente isso daria então 12,02 menos 11,76, daria R$26 de lucro, pagaria aquele stop, eu teria saído bem no dia então. Só que isso não aconteceu, eu movimentei ali e acabei saindo então aqui em BIF 3 no 0 a 0. Toda vez que eu falo BIF 3 eu penso em BIF. Bom, a outra operação então que eu tive aqui foi BBDC4 e nessa foi um pouco diferente. Como eu falei, eu perdi a consistência porque eu estou buscando outros métodos que eu me identifique mais do que o QQ1. Eu não sou exatamente um trader de tendência, então eu estou buscando uma forma de identificar melhor com o mercado e daí eu estou naquela busca incansável pelo setup. Eu não quero setup que acerte sempre. Eu, na verdade, tudo que eu estou buscando é um setup com o qual eu me identifique e que eu tenha mais confiança em mim. Tá? Um setup que seja mais de acordo com a minha personalidade, com o meu estilo. Então eu estou nessa busca aí, né, novamente, e eu encontrei de fato um setup parecido com isso. E esse setup então ele me dava uma venda que eu tenho um estocástico sobrecomprado, ele executa da mesma forma, tá? Então assim, com o estocástico sobrecomprado já cruzado para baixo nesse nível, eu tinha um inside bar. Então eu buscava vender esse inside bar com o meu alvo sendo alvo de um inside bar para baixo aqui em 19,60. Então eu bati essa venda aqui. E o mercado desceu, eu estava meio ansioso e eu acabei vendo essa movimentação, essa rejeição, que era esse suporte prévio aqui. Eu vi essa rejeição aqui, eu vi ele fazendo isso e falei, cara, se ele romper essa máxima aqui eu tô fora, aceito um prejuizinho aí de R$6 que não vai me matar não. E foi o que aconteceu, então ele subiu, rompeu, me violinou, fez um preço de fechamento de reversão e eu falei, bom, é agora então que ele vem fazer essa correção, né? Que ele vem descer aqui um pouco, de repente buscar a abertura do dia, tentar romper, armar um trap ou algo do tipo. Então eu vou buscar esse preço de fechamento de reversão com 2 vezes o meu risco. E entrei. Eu tinha um risco aqui nessa operação de R$28, o que até estava fora do meu gerenciamento de risco, mas eu identifiquei ela como uma oportunidade interessante e tomei ela mesmo assim, lembrando que eu estava dentro do meu limite de risco diário, beleza? Então eu em momento algum fiquei negativo mais do que o meu limite de R$50 por dia. E aí então eu tomei essa posição e ele passou a tarde inteira até o momento no candle 40, que já era então 6h40 da tarde, eu fiz o meu stop no tempo, tá? Deu 6h30 eu fecho, mas 6h30 eu estava tomando banho, e aí eu ainda tinha meu stop aqui acima, e eu ainda tinha o meu alvo aqui embaixo. E aí quando deu esse horário eu desci meu stop para cá, botei meu alvo para cá, quando fechou esse candle aqui, quando ele ia fechar, segundos antes de fechar, eu apertei o botão, fechei no dedo e beleza. E aí, mesmo assim eu não teria batido no alvo hoje, que isso aqui foi o aftermarket, subiu e nada aconteceu. Então esses dois stops ali em BBS, BBDC, eu fiquei com menos R$11. E aí eu fiz as anotações aqui também. Bom, a minha entrada veio por uma venda no inside bar a favor do setup. E é muito importante, né? Importante pra caramba, que eu não teria estopado a primeira operação se eu não tivesse movido o stop. E principalmente hoje, eu vi que o stop longo ele me dá uma tranquilidade, que é o seguinte:
eu aceito tomar 2, 3 stops de 15, 20 reais. E esse daí era um stop de 30 reais, ele estava largo, ele estava folgado, ele poderia ficar oscilando ali o dia inteiro, e aí eu ia sair com menos 28 ou com mais 42 na minha conta. E isso seria basicamente uma operação, eu só percebi isso na segunda operação do dia. E de repente é uma coisa para você pensar. Eu já tinha feito isso naquele backtest do 1, 2, 3 do mini índice, lembra? Se você não viu, vai lá ver o backtest no dedo do 1, 2, 3 do mini índice. Ele funciona muito bem no gráfico de 15 minutos. Ele dobrou o capital em um mês. Só que eu não opero mercado futuro, tá? Para mim é alavancado demais, eu não tenho como gerenciar o meu risco. Mas se você opera mercado futuro, é uma técnica extremamente interessante, porque ela tem stops longos e alvos mais longos ainda, o que significa que quando o stop é pego, normalmente você tomaria 3, 4 stops que sairiam mais caros e aquele um stop saiu mais barato que o stop original e o seu alvo é gigante, beleza? Então funciona muito bem. Vamos lá. A minha segunda entrada foi um preço de fechamento de reversão com stop acima do gerenciamento, porém com alvo muito maior, como eu mencionei. E se eu tivesse movido o stop, eu teria uma violinada então no candle 14, que seria esse movimento aqui, certo? Eu teria então o meu stop aqui, eu viria descendo ele aqui, e por descer ele no candle 13, eu tomaria um stop aqui violinado no candle 14, que depois ele subiu, desceu e ficou ali andando, né, durante todo esse período. E eu acabei saindo até com um stop um pouco mais barato do que seria ele de fato, beleza? Então, por ter um stop mais longo, eu tomei um stop menor, olha que interessante. E é importante que eu vi quando eu teimei, de fato, contra o fechamento do candle 15 acima dessa linha de tendência. Quando eu falei do back to basics, significa a gente voltar para o que é realmente bem básico da análise técnica. E aí quando eu percebi que o candle, esse candle aqui, na verdade era esse aqui, que ele não conseguiu fechar, a gente não conseguia mais fechar acima dessa linha de fechamento, o candle 15 fechou acima. E eu falei, cara, na verdade isso aqui é um setup de compra, que eu fiz no último vídeo de trade do dia 27/4, e daria um inside bar, e esse inside bar seria uma compra, certo? Esse daqui seria um inside bar, que seria com o alvo aqui em 100%, que só seria atingido nem no final do dia, hoje o dia foi ridículo mesmo. Mas seria um inside buy, eu deveria então buscar minha saída por aqui. Eu ainda acabei saindo com o stop mais barato, porque eu fiquei esperando, tá? E aí então fica esse pensamento. Eu considerei sair aqui no rompimento do inside bar do candle 18 também, porque ele fez mais um inside bar. E eu identifiquei que esse inside bar poderia trazer os preços até aqui em 20,14. E aí eu poderia sair com stop em 20,05, que seria mais barato de fato. Eu não entraria nessa operação de compra, mas é isso, tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá? Eu espero sinceramente que tenha te ajudado, principalmente porque a perda de consistência é uma coisa que eu não achei que eu passaria tão cedo, na verdade. Isso me lembra muito do livro O Poder do Hábito, então se você não viu, leia. Se você não leu o livro O Poder do Hábito, leia, que ele vai te ajudar a identificar muito dos erros que a gente comete, beleza? É um livro muito, muito legal, ele fala de um tema muito importante, que são as decisões que a gente toma sem ter noção de que a gente está tomando ela por hábito. Então é uma leitura aconselhável, é um livro pequeno, se você procurar no YouTube tem até audiobook dele, e é de graça, tá no YouTube mesmo. É grande, são 8 horas de áudio, mas é tranquilo de escutar, né? Você pode colocar no celular e fazer outra coisa. Então assim, os traders do dia eles provavelmente vão parar por um tempo, tá? Porque eu vou voltar para demo, vou voltar para prancheta, vou estudar tudo de novo, vou rever todos os conceitos e vou procurar entender o que eu estou errando e reprogramar o meu cérebro para parar de cometer essas bobeiras. Tranquilo? Bom, isso daí traz uma coisa muito boa, porque agora eu vou ter mais tempo para poder gravar os backtests em dedo, para poder fazer alguns outros vídeos que eu acho que seriam bem legal, assim, de coisas que eu vejo de outros traders, falando de traders famosos, aprendizados com o Oliver Vélez e diversas outras pessoas ali que tem um conteúdo bem interessante e que eu acho que seria legal compartilhar com vocês, beleza? Galera, então eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que você tenha conseguido ver alguma coisa nova e principalmente você tenha aprendido com os meus erros, para que você não precise errar e perder dinheiro cometendo as mesmas bobagens que eu estou cometendo, beleza?
Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você puder, deixa seu like, se inscreve no canal. E se você conhece gente que pode se beneficiar desses vídeos, principalmente do backtest no dedo, mostre esses vídeos para essas pessoas. Eu acredito que o backtest no dedo por si só ele sirva como um curso que é cobrado uma nota por aí para as pessoas ensinarem esse setup específico. E você vai ver ali ele sendo executado na prática com quem andou passando, sabe? Sem ficar parado, né? Mostrando exemplo já pronto e tal. Eu sei que exemplo de quando está pronto, quando dá certo, quando está errado aparece. Eu já fiz os cursos do Palex, são cursos muito bons. Mas assim, só no backtest no dedo você já consegue ter uma boa noção de como funciona o sistema. Qualquer dúvida é só vocês me perguntarem em mim. E se você tiver alguém que está sofrendo aí para poder encontrar um setup, encontrar um sistema ou entender alguma coisa, mostre esse vídeo para ela que você vai me ajudar muito, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!